gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída, das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho, encheste-me o coração. Nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, desce minha felicidade, em sorrisos de esplendor, és meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor, alma gêmea da minha alma, perderá algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me externar dos meus amores, e de espera-te entre as flores, na claridade do céu. Gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia na saudade dos teus véus. Se um dia me externar dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade do céu. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus desejos.
com a luz com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que estás a suscitar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas,
Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Eu disse: mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte, se foi Deus, o destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas. E que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente
por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser 1000 em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Mãe, eu te amo demais. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à TV Semear. Como é de costume, então, todos os sábados nos reunimos no canal, né, para podermos fazer nossa reunião pública, estarmos juntos, mesmo virtualmente. Tá certo? Meu nome é Kubitschek, sou trabalhador da Fraternidade Espírita Semear e estou passando aqui também para informar a todos a nossa programação, né, semanal. Às terças-feiras nós temos um ótimo estudo, né, estudando o Espiritismo com o Semear, às terças-feiras, às 8h20. Na quinta-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho, também às 20h20, e logo em seguida o estudo é irradiação. No momento que a gente faz oração, faz irradiação para as pessoas necessitadas. E no sábado nós temos a nossa reunião pública, que é essa que acontece agora, tá certo? E logo em seguida o passo virtual, tá certo? Então, para darmos início ao nosso trabalho da noite, nós vamos fazer uma pequena leitura do livro Fonte Viva de Chico Xavier por Emmanuel. A lição é a lição 83, Avancemos Além. Pois que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceita o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição, além da morte. Reconforta-se ante os benefícios da crença. Constitui fase rudimentar do aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente, e é imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Quer dizer do operário, o que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama?
Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de arrependimento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo, creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, nessa lição, meus amigos, que Paulo nos coloca, né, devemos sim trabalhar, devemos ter fé e nunca ficar marchando, né, no mesmo lugar, batendo aquela mesma tecla. Por quê? Porque nós precisamos evoluir, precisamos crescer. O próprio Paulo é um grande exemplo, que quando ele encontra com Jesus nas portas de Damasco, né, que ele reconhece a luminosidade do Cristo, e simplesmente Paulo pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Ele se arrependeu, mas não ficou se lamentando das atitudes que tinham tomado há tempos atrás. A partir dali, Paulo começa uma nova vida, uma virada, uma guinada, né, de 180 graus para o caminho de Jesus. E é o que nós devemos fazer. O que o Evangelho nos ensina? Cada um segundo suas obras. Então, vamos a elas, mão na charrua, vamos trabalhar. O trabalho, gente, não é só o trabalho remunerado, não. Pode ser qualquer tipo de trabalho. Tantas e tantas oportunidades que nós temos de fazer uma visita, de dar um telefonema a pessoas doentes, ajudar alguém, né? Dar uma aula, fazer um reforço escolar, tá certo? Ir ao centro, dar um passe. Então, várias coisas que podemos fazer, tá bom? Então, com essa lição, com essa preparação, nós vamos dar início, então, com a prece, e peço a todos que, nesse momento, traga para si, para próximo de si, seu anjo guardião, a Jesus, o nosso mestre amigo, que ele possa, nesse instante, abençoar a todos os irmãos que, nesse momento, assistem a TV Semear, levando a cada um deles a paz, o amor, a fraternidade, e que possamos, nesses ensinamentos que serão colocados essa noite, aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos, Senhor, e que possamos com ele caminhar em passos largos diante dessa pandemia tão difícil que estamos passando. Pedimos a tua proteção, pedimos as tuas bênçãos, Senhor, a todos os profissionais, os irmãos que lutam contra essa pandemia, que lutam contra essa doença infecciosa. Que a tua paz, o teu amor, Senhor, possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje teremos nosso irmão Nilo Moroni, né, da FEB. Ele vai falar o tema Riqueza para o Céu. É um temazinho também do Fonte Viva. Seja muito bem-vindo, Nilo. Já te agradecendo de antemão por sempre nos atender aqui na TV Semear. Você tem 45 minutos para expor o seu tema. Fique conosco e não esqueça de dar o seu like, que é muito importante, inscrevendo-se também no nosso canal. Com a palavra, nosso irmão Nilo Moroni.
Queridos irmãos do Semear, estamos aí novamente na forma virtual nos encontrando, mas também, né, satisfeitos de poder rever os amigos dessa casa, esse ponto de luz de Jesus na terra, essa casa que o nome nos incentiva muito, que é Semear, e com Jesus, né, no coração, sempre com esse modelo e guia, fazendo os nossos objetivos de vida. E o convite para a palestra, o tema muito, muito propício, né? Os dias de hoje, as nossas ascensões, o que pretendemos para o nosso espírito em evolução. E a casa Semear encomenda para esse dia do livro Fonte Viva, a lição 177, que diz riqueza para o céu. Emmanuel, né, nos traz uma mensagem, eu diria, naquele estilo de Emmanuel, de sempre nos chamando a atenção para as coisas mais importantes para o espírito caminhar nessa escada evolutiva. São lições, assim, simples, mas de uma profundidade e de uma clareza, sempre se espelhando nas mensagens de Jesus, nos trazendo o alento, nos trazendo as lições, né? E como é que começa essa lição? Com o dito de Jesus que Mateus descreve no capítulo 6, versículo 20, né? Está registrado em Mateus nesse versículo. Ajuntai tesouros no céu. Agora a gente vai desdobrar a partir da mensagem de Emmanuel. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Então, como falamos, Emmanuel já começa a lição fazendo um alerta para conosco que certos valores da vida que acreditamos pelo chamado sucesso dos outros, não é bem assim. É de nós repensarmos, se tivermos esses conceitos arraigados, do que seja sucesso, evolução perante as leis de Deus. A palavra aqui, quem se aflige indebitamente. Aflige é quem se atormenta, né? Depois Emmanuel vai usar, assim, até o termo aqui, egoísta, homens impiedosos e egoístas. Não? Então, afligir-se, atormentar-se com isso. Poderíamos, talvez, tomar os dois caminhos, né? Atormentar-se, ora, por invejar esse possível, né? Entre aspas, aí, sucesso, e ora também por atormentar-nos, por achar que tudo isso está errado, que esses que chegam a esses sucessos do poder, da vaidade, também não mereciam. Tem toda uma leitura para se fazer dessas fases evolutivas de cada um dos espíritos, né? Também a nossa resignação em confiar nas providências divinas, que, se a gente for notar, queridos irmãos, aos poucos, né, Deus vai mexendo essa espiritualidade de uma forma que as coisas na Terra vão se ajeitando. Às vezes podemos pensar nesse momento dessa crise aguda, e alguns discursos, inclusive, assim, bastante negativos, pessimistas nesse sentido, mas tudo está no planejamento de Deus e tudo está sob o seu controle. Nada disso acontece sem estar nos comandos de Deus. Aqueles atingidos, né, pela doença, pelo vírus, e as chamadas perdas, que nós preferimos o passamento para a pátria maior,
acometidos, entes queridos, né, o consolo de que esse Deus é amoroso. E relatos de muitos desencarnes dizendo do alívio de terem partido, né, a gente acolhendo isso em casas espíritas, de terem partido por esta doença virótica que está aí, ao invés de um desenlace mais doloroso. Depoimentos riquíssimos, seríssimos, amorosos, de espíritos que partiram. Por isso a nossa compreensão e resignação nesse ponto. Emmanuel vai continuar assim. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Olha que interessante a indagação dele logo depois do parágrafo que a gente leu, onde ele alerta, né, que é preciso não ser assim, admirar esses sucessos da terra dependendo de quem o detém. Emmanuel alerta. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Realmente. Como que nós, espíritos, ainda em evolução, podemos fazer julgamento do que seja mais sucesso, mais perfeito? Como que nós vamos saber disso? Então, nós usamos de medidas ainda nas nossas condições espirituais. Quem não admira a beleza de alguém, até depois nós vamos tocar nesse ponto, porque a mensagem fala disso, ou talvez aquele carro mais do ano, ou talvez até a vida em parceria com alguém, o sucesso empresarial e tantas outras facetas da vida corporal que nós damos crédito, como se fosse esse sucesso, essa coisa mais já feliz de toda a vida de um espírito. Então, Emmanuel faz a questão para nos dizer quem retém as vantagens da terra com o devido merecimento. Como que nós podemos saber, né? Bom, a doutrina vai nos orientando. A doutrina vai nos sequenciando ao entendimento dessas situações. Então, é sempre bom lembrar, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre essas vicissitudes. E vai dizer que o nosso mundo de provas e expiações, nós todos estamos sujeitos a essas vicissitudes. Quer sejam as expiações e as nossas colheitas do nosso pretérito lá, amargo, né, em muitas situações que nós mesmos criamos, quer sejam inclusive pelas provas que nosso espírito merece passar, inclusive as impostas por Deus, que a gente tem que passar para saber lidar com as situações do espírito, o crescimento do espírito. Muito bem, Emmanuel continua dizendo assim: se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. Então, Emmanuel vai concluir o raciocínio nessa primeira etapa da mensagem. Despojados de qualquer escrúpulo moral, ele qualificou, que ainda talvez nos façam alguma inveja, né? Emmanuel está fazendo o alerta. Tenhamos, ao invés de inveja nesse, digamos, sucesso, né, momentâneo, é pena, é a palavra que ele usa, usando sempre o entendimento da pena, daquele sentimento, né, de que o espírito com esses valores arraigados na matéria está mais suscetível ao caminho mais longo. É um alerta, gente, para a gente nesse mundo, e talvez essa parada, né, que estamos tendo por essa crise, nos faz lembrarmos algumas situações, nos faz questionarmos algumas situações. Quantos ídolos
terrenos são idolatrados. Quantos ídolos efêmeros, até na palavra de Emmanuel, nós idolatramos como sucesso de vida. E aí vem a grande questão, a grande pergunta, talvez a grande pergunta reflexiva do tema que a Casa Semear escolhe, que é a riqueza para o céu. Será que é de idolatrarmos esses ídolos ou nós termos uma base mais racional, sedimentada no exemplo do que foi a vida de Jesus para nós, os ensinamentos? Talvez seja um momento, né, de nos perguntarmos, afinal, quem é o nosso ídolo? O que é a riqueza para o céu? Talvez podemos até inverter a questão. Como que eu faço a riqueza para o céu? Qual o ídolo que eu sigo para fazer a riqueza para o céu? E quando a gente fala em ídolos momentâneos, terrenos, são vários, né? Que às vezes vai até das artes, né? Passando pelos esportes, pela música, até talvez aqueles que nos parecem num sucesso maior, empresarial, industrial, às vezes até, né, das artes cênicas e assim por diante. Um raciocínio para nós fazermos, sempre destacando que todos são filhos de Deus, inclusive os ídolos terrenos, mas também dentro do mundo de provas e expiações estão em evolução. Ok, Emmanuel vai repetir o que Jesus disse. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. E o que será que é ajuntar esses tesouros no céu? Como que nós poderíamos fazer isso? A Revista Espírita, de maio de 1861, ela vai trazer um discurso de Allan Kardec. Kardec está fazendo um discurso, ele é um pouco longo, está lá na revista, né? Essa revista aqui de 1861. E ele, nessa passagem do mês de maio, ele vai nos dar bases para nós seguirmos o entendimento do que seja ajuntai os tesouros no céu, os valores, para nós espíritas. Por que frisamos isso? Que é bastante interessante esse raciocínio, né? Por que falamos assim, nós espíritas? Porque os nossos princípios, eles são da evolução por si mesmo do espírito, com a ajuda de todo sempre da espiritualidade de luz, os prepostos de Jesus e assim por diante. Mas o caminho é nosso. Diferenciado, então, de algumas crenças de que acontece a crença, né? A graça, quer dizer, acontece a graça, a coisa acontece de uma hora para outra, como sendo assim um escolhido pela divindade para ser o especial. A doutrina espírita nos convoca a entendermos essa nossa questão espiritual. E Kardec, nesse discurso, ele está falando, porque ele está sendo questionado, é muito interessante, né? Ele está sendo questionado de que deveria abrir as sessões, principalmente mediúnicas, para fazer publicidade do espiritismo. Essa é uma questão. Kardec está fazendo discurso para a Sociedade Espírita de Paris. Ele está sendo questionado por isso. Então ele inicia assim: aliás, seria muito desagradável que a propagação da doutrina se subordinasse à publicidade de nossas sessões. E aí Kardec vai explicar por quê. Não se fazer uma propagação, aí nós usamos a palavra de hoje, uma propaganda de divulgação da doutrina
por abertura das sessões. Ele vai explicar ainda, inclusive, no discurso, dando bases daqueles neófitos, aquelas pessoas que não têm o preparo, não conhecem o espiritismo, até as técnicas de lidar com a espiritualidade, principalmente os espíritos, né, mais afoitos, mais violentos. Ele está fazendo esse alerta, e que também não é o caminho da propagação. E Kardec, então, vai nos direcionar dentro do ajuntai tesouros no céu, que Emmanuel está nos dizendo. Sabemos por experiência, diz Kardec. Então, ele tem base, o codificador. Esse pedagogo que estudou tanto, se dedicou tanto. Sabemos por experiência que a verdadeira convicção só se adquire pelo estudo, pela reflexão e por uma observação contínua, e não assistindo a uma ou duas sessões. Aí Kardec agora localiza. O que é o Espiritismo? É o Consolador, prometido por Jesus lá em João, né? É o Consolador, é ele que vai nos transformar. O que nós necessitamos para entender o que devemos juntar, que é esse tesouro no céu, que Jesus propagou, que Jesus nos deu o caminho. Nós necessitamos, então, de estudo, reflexão e observação contínua dos fatos, contínua dos nossos reflexos, dos reflexos dos outros. Nós temos que, ao invés, talvez, de fazer aquilo para o outro lado, para externamente, na reflexão nós voltávamos para nós. Por isso que se diz que o Espiritismo é uma ciência de reflexão, ela é reflexiva. Porque a partir do momento que eu luto contra as minhas más tendências, que é a qualidade do verdadeiro espírita, né? Essa transformação moral que eu faço comigo mesmo, é que eu estou, então, evoluindo. Não podia ser diferente, né, um contato assim, digamos, por Kardec, né? Muito bem. Depois a gente passa aqui, só falando em divulgação, aquela frase célebre de Emmanuel, que é usada assim meio parcialmente, né? Em muitas situações no movimento espírita, que a verdadeira caridade, né, é a divulgação do espiritismo, né? Mas Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, que é Socorro Oportuno, ele vai deixar a completude desse ensinamento. Ele vai dizer assim: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhe estenda o socorro oportuno. Para isso, agora vem completando Kardec, né? Emmanuel vai completar com Kardec. Estudemos Allan Kardec. Ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. Que clarão, né? Kardec é a luz de Jesus. E seja no exemplo, ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Que interessante, né? É uma completude de ação, e não tão somente o falar. Então, só para completar a ideia aqui do codificador, quando ele vai dizer sobre essa propagação do Espiritismo, Emmanuel está nos dando o conjunto da obra, como nós devemos, então, agir. Só o exemplo, a palavra exemplo aqui, junto com a palavra, já nos coloca, digamos assim, com o compromisso de nós não só seguirmos aqueles passos dos fariseus, que Jesus dizia hipócritas, porque falam uma coisa e depois fazem outra, né? A nossa caminhada coerente com o que nós estamos falando. Talvez até
Falamos e daí temos que correr atrás para seguir o que a gente está dizendo. Essa é a importância. Muito bem. Emmanuel continua. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Aí entra uma outra questão. Acumulemos valores íntimos. Primeiro, só distinguindo, né, o que seja princípio de valores. Discussões assim, homéricas, né, pelo lado da filosofia, da sociologia, inclusive. Destacando, na melhor, talvez, assim, ideia, que princípios diferem-se de valores, ao ponto que princípios são leis para nós espíritas, incutidas por Deus na nossa consciência, pela questão 621 esclarecedora, que nos norteiam a vida, nos orientam essa consciência para o bem proceder. Então, tem princípios que carregamos conosco nesse sentido. Sempre damos os exemplos, né? O princípio da proporcionalidade. Ele é muito incutido em nós. Por exemplo, alguém, né, aparece com um carro novo. Imediatamente, a pessoa que olha faz aquele tipo até de julgamento, né? Bom, se ele trabalha em tal lugar, as condições econômicas dele dão as condições, está explicado. Se ele trabalha num outro lugar ou até não trabalha, aparecer com um material desses é desproporcional ao que se rende. Né? Então, essa proporcionalidade sempre fazendo parte da nossa vida. E talvez a lição de Jesus bastante interessante, contida no Pai Nosso, é quando ele diz, né, perdoai, ele nos convida a entender isso. Perdoai as minhas faltas, assim como, na proporção como eu perdoo a dos outros. Eu estou rogando a Deus para fazer isso, para aplicar a proporcionalidade. É lindíssimo, né? Bom, valores íntimos. Kardec, na questão 685A, ele vai fazer um comentário sobre isso. Ele vai salientar para nós adquirirmos esses valores íntimos por meio da educação. A questão 685A, lembrando, é aquela que diz, então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Está lá na lei do trabalho, né? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. E Kardec comenta, então, a ciência econômica, porque está falando da produção, está se falando do trabalho nessa questão 685A do Livro dos Espíritos, né? A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Gente, o codificador, ele está provocando em nós, com esse raciocínio, de que a mensagem de Emmanuel aqui, né? As riquezas do céu, e não só as riquezas da terra. Kardec faz o histórico. É um problema, um flagelo. A ciência econômica tenta procurar o remédio entre equilíbrio, trabalho, produção, né, e assim por diante. Kardec está indo mais além. Ele está construindo o reino dos céus com a pedagogia dele aqui. Kardec é profundo, né? A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre produção e consumo. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Aí vem, então, o reino, né? Aí é o reino dos céus. É a educação moral.
O que falávamos no início, inclusive, dos ídolos? Que pode ser grandes empresários, né? Está aqui, ó. O elemento é a educação moral. Kardec diz que nenhum termômetro econômico pega isso. Como que haverá essa evolução do mundo se ficarmos arraigados às medições tão somente, por exemplo, financeiras, econômicas, de produção? Esse é o convite do codificador. O elemento essencial à educação moral. E aí ele continua. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres e a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. O que será que é incutir os hábitos? Esses valores que temos, que hoje são, inclusive, de admiração, que nos causam inveja, no início da mensagem, né? Muito bem destacada pela casa, uma mensagem muito reflexiva, que nos chama a ir adiante. Nos chama a nós entendermos a vida num aspecto maior pelo espírito e não pelos conceitos materiais. Essa é a chamada aqui, então, combinando a mensagem do Fonte Viva, que é a 177, Riqueza para o Céu, com a mensagem de Kardec, a instrução de Kardec no comentário da questão 685A do Livro dos Espíritos. Essa intersecção entre as duas ideias. Uma coisa vai nos levar à outra. Agora sim, nós falamos antes da beleza, né? Que é uma das características da vida humana, a vida encarnada. Kardec, Emmanuel diz assim: efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. A gente já falou, né, das questões econômicas, financeiras, os ídolos, esses que nós criamos, nossos valores, mas temos que destacar aqui beleza física. O que Emmanuel quis dizer com isso? Vamos buscar no codificador a explicação. Antes, só vai dizer Emmanuel aqui, né, ser simples atributo da máscara humana. Lembrando que máscaras, pela definição do espírito Joana de Ângeles, baseada nas teorias psicológicas, né, psicanalíticas de Carl Gustav Jung, que seriam uma das situações psíquicas que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, estamos num cartório público, nós vestimos um certo tipo de postura. Estamos entre amigos, né? Estamos vestindo uma máscara que se parece, afinal, com aquele que nós somos perante os amigos. Se estamos num lugar diferente, talvez um lugar assim mais formal, e nós não nos localizamos lá, olhamos ao redor, procuramos certas referências e vestimos aquela postura. A máscara, ela é uma postura psicológica verdadeira, interessante, e faz parte da ascensão do espírito. O problema é quando a gente mascara por toda a vida. Saber se portar, usar certas situações, é válido até você aprender, né? Até a simplicidade, aprender, assim, se desfazer de certos interesses pessoais, porque a grande pergunta é que máscara usava Jesus, né? Ou se é que ele usou alguma? Talvez nenhuma, né? Talvez só a do amor, aquela simplicidade toda. Então esse é o caminho. Mas nós, espíritos em formação, Emmanuel vai destacar aqui
que é uma simples máscara humana, esses valores temporários. Muito bem, sobre a beleza. Destacam alguns espíritos que a beleza física ela é uma das provas difíceis da vida. Ela pode tanto elevar-se, às vezes, porque abre muitas e muitas portas, e essas portas, às vezes, são largas, e muitas vezes, então, a pessoa pode perder-se. É um alerta que se faz. Mas qual que é o conceito de beleza perante a espiritualidade? Aí destacamos do livro Obras Póstumas, né? Que vai falar sobre a beleza. É interessantíssimo essa passagem, muito interessante, porque o espírito Lavoisier, ele vai destacar a beleza assim. A beleza, do ponto de vista puramente humano, é uma questão discutível e muito discutida. Para bem julgá-la, é preciso estudá-la com desinteresse amador. Então, ele está dizendo que nós medir beleza é muito relativo. O que é beleza mesmo na essência? Será que é tão somente a forma? Ele continua, só existe o belo, o realmente belo, naquilo que é belo sempre e para todos. Opa, então o belo não é passageiro. A beleza não pode ser passageira. Né? Opa, também tem diferença entre belo e beleza, né? Mas o belo em si, que é o substantivo que vai qualificar, digamos, a beleza do espírito, a beleza espiritual, ela é e deve ser permanente. Então, se ela não é efêmera, ela não é física. Ele continua, para bem julgá-la é preciso estudá-la com desinteresse amador. Não pode ser assim simples, né? Tem que ir mais profundo. Só existe o belo, realmente belo, naquilo que é belo sempre e para todos. Essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras, em suas leis, eis a única beleza absoluta. Só há uma beleza, uma perfeição. Deus. Fora dele, tudo o que realçamos por esses atributos são apenas pálidos reflexos do belo único, um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Gente, um aspecto harmonioso de todo um conjunto de beleza que Deus pode nos apresentar. E o que ele nos diz aqui, Lavoisier, que chama a nossa atenção? Para o conjunto, gente, a beleza que nós entendemos, né, física, é reflexo do belo único. Nós não temos ainda a capacidade do conjunto, do entendimento do belo num conjunto mais amplo, né? Muito que interessante. Ele continua, a harmonia, mesmo no mal, produz o belo. Ele dá um exemplo. Há o belo satânico e o belo angelical, a beleza energética e a beleza resignada. Cada sentimento, cada grupo de sentimentos, desde que seja harmônico, produz um tipo de beleza particular, de que todos os aspectos humanos são não degenerescência, mas esboços. O que é um esboço? Um rascunho, né? Simplesmente. Então, essa beleza única. E aí fica mais claro quando Lavoisier vai concluir. Assim é verdadeiro dizer não que somos mais belos, mas que estamos mais próximo da beleza real, à medida que nos elevamos para a perfeição. Muito, muito esclarecedor, né, gente? Então, essa mensagem de Emmanuel, mais uma vez destacada, né, pelo SEMEAR para nosso encontro de hoje, Riqueza para o Céu, do livro Fonte Viva. É uma lição e tanto nos colocando lições
que a instrução normal, a educação normal, que Kardec destaca, não somente essas pelos livros, porque ela deve ser uma análise mais profunda da moralidade, está nos dizendo que a beleza física, primeiramente, uma parcela só, porque ela é única. Aquilo que os nossos olhos, nesse atual estágio da nossa evolução espiritual, percebe. Uma cor da totalidade toda, da harmonia toda da criação de Deus. Um ponto a ser destacado, diria assim, importantíssimo para esse entendimento da mensagem e tão despercebido e tão profundo destacado pela espiritualidade. Vai continuar ainda Emmanuel dizendo: amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para compreender aos apelos da vida superior. Novamente voltamos até no conceito de beleza trazido pelo espírito Lavoisier nessa mensagem em Obras Póstumas. Mas eu queria destacar, dentro dessa questão também, o conceito que a espiritualidade vai trazer, gente, comungando com o conceito de beleza, é o conceito de inteligência. Livro Céu e Inferno, capítulo 3, O Céu é o nome do capítulo. O item é o 16. Olha o que a espiritualidade nos diz aqui, vejamos. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Como é que diz o espírito Lavoisier sobre a beleza, né? Não é particular. Como é que é a inteligência? A felicidade, ou melhor, a felicidade, né? Não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Gente, a felicidade, então, se só eu a detenho, ela não é completa. Também encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos, os espíritos felizes atraindo-se pela similitude dos gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas. E vai adiante. Ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de se prestarem contas do trabalho realizado. Ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos. O que está dizendo aqui? Os espíritos que já atingiram certo grau daquela felicidade que não é deste mundo, destacada por Jesus, não é individual, é coletivo, trabalho numa união, inclusive sobre o comando de espíritos de luz maiores, né, para orientá-los. Não é única, então. A palavra usada seria tristemente egoísta se a felicidade fosse particular. Para ver como o todo harmônico, destacado, né, no conceito da beleza, ele é importantíssimo. Aí nós vamos compreender melhor a passagem de Jesus também, quando ele vai definir a família, né? A família estava procurando, e aí alertam ele vai dizer, mas quem é a minha família? A visão universal de tudo, família, beleza, harmonia, felicidade, inteligência, que faz parte do conjunto. E Jesus ainda vai garantir, nem uma ovelha se perderá. Nenhuma vai ser escolhida desse banquete divino, desse conjunto todo. Alertando nisso, então, nós caminhando pela nossa evolução individual, mas tendo o olho do todo, tendo a participação, inclusive,
na educação, né? O que é a educação? Nossa, e proporcionando, quando possível, quando a alma se achega, quando a alma nos vem ao encontro, sabendo até que somos praticantes, né, do Espiritismo, nós acolhemos. Estamos aqui de braços abertos para isso, deveremos estar. Porque, afinal de contas, né, a felicidade não está no individual e sim no coletivo. Muito bem, queridos, o tema é palpitante, ele nos convoca, nos convida a muito mais sobre isso, que possamos adentrar nessas lições, que possamos, sim, compreender os ditos de Jesus, quando vai dizer, juntai os tesouros no céu, porque esses que são os verdadeiros, né? E para comungar, então, uma pequena mensagem, a mensagem intitulada Gratidão, anda nas redes sociais, a autoria é de Alice Melânia Relozzi, e ela vai falar assim: que haja fé, apesar das tempestades, que haja serenidade, apesar das turbulências, que haja gentileza, apesar dos tropeços, e que permaneça a gratidão, sempre e em todo o lugar. Boa noite. Bem, meus irmãos, agradecendo nosso irmão Nilo Moroni pelas palavras, pelos ensinamentos que foi colocado aqui essa noite. Gostaria de convidar a todos, né, para a nossa próxima palestra, no próximo sábado, com o nosso irmão Roberto Versiani. Esse também é um irmão nosso que sempre está nos ajudando, foi trabalhador da FEB muito tempo, né? Hoje ele se encontra na Casa do Caminho do Guará, e ele vai falar o tema Tenhamos Fé, tá bom? E agora vamos ficar com o nosso passe virtual, convido a todos para que ao término da nossa prece fique conosco, concentrado aí para receber essas vibrações do passe, tá certo? Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá bom? Então vamos à nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livre, Senhor, de todo mal, que tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, então fique agora com o passe virtual, e quem assim se achar à vontade de tomar o passe, pode também colocar uma garrafinha de água sobre a mesa, que pode ser também ser frutificada. Tá bom? Fique com Deus, muita paz a todos. A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual da Fraternidade Espírita Semear. Esclarecemos
que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena, para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja. Obrigado, Senhor.
mais.